Então vamos iniciar a nossa aula compartilhando aquele quiz de todos os domingos, quiz que foi elaborado pelo professor Luciano sobre a aula de domingo passado. Diga-se de passagem, foi um atrasildo que viu a aula depois, né? Que eu tive um pequeno imprevisto no domingo, mas a aula foi muito boa. Luciano sempre fala que não foi, né? Aliás, a gente sempre acha que não foi quando a gente dá aula, mas a percepção nossa e a exigência que a gente tem com aquilo que a gente faz, muitas vezes nos cega diante daquilo que realmente apresentamos, né? Então, sempre é bom ter uma opinião de terceiros aí. Da minha opinião, foi fantástica. Top. Então, vamos compartilhar aqui o quiz. Olha, eu todo... Foi bem, vai. Rapidinho. Vamos lá. Cartas de um Prisioneiro, dia 27/6. Quiz de... Está aberto aí para vocês? Tá aparecendo do ladinho, assim. Acho que você, na hora que você compartilhou... Não, Você compartilhou, não a apresentação, você compartilhou o arquivo. Tira o compartilhamento e aí volta para o compartilhamento com a tela cheia. Já com a tela cheia, amor. Parar a apresentação. Espera aí. Bom dia, Vini. O Vini entrou, para mim não apareceu. Acho que agora vai. Hein? Espera aí. Nossa, calma aí, gente. Agora vai. E agora? Não apareceu nada ainda. Ah, tá. Agora foi. Tá bonito agora? Fechou, Rodrigo. Certinho. Manda ver. Show de bola. Então, o quiz é sobre Filipenses, capítulo 1, versículo 27/2, versículo 4. Cidadania celestial. Bonita foto, hein, Lu? Por sinal. Então, vamos iniciar o nosso quiz. Questão número 1. No Império Romano, que pessoas não eram consideradas cidadãos? A plebe, libertos e escravos. B, imperador, ordem senatorial e ordem equestre. C, mulheres, libertos e escravos. Ou D, imperador, ordem senatorial, ordem equestre e plebe. Essa questão aí, se tiver, por um detalhe aí, a gente já sabe qual é a certa. É verdade. Não é? Deixa a pessoa responder. Então tem tempinho que você é meio rápido. Não, tudo bem, Bruno. A Bruna falou para eu dar um tempo, que eu sou muito rapidinho. Todo mundo escutou, até o Luciano já estava rindo. Dedo no gatilho. Não dá para responder aqui, não. Qual que é a alternativa correta aí? A Bruna já está fazendo com a mão aqui. E ela acertou. Já conta ponto. Obrigada. E aí, já posso startar aqui a resposta? Resposta certa? Ou ser muito rápido ou ser muito lento. C. Mulheres, libertos e escravos. Só por estarem as mulheres aqui, a gente já percebe que não é considerado cidadão, né? Olha, é aquilo até que o Lu falou na aula, né? Só faltava Jesus Cristo ter vindo mulher. Porque de resto, ele se colocou abaixo de todos, como escravo. Vamos para a questão número 2. Quando Paulo pede que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, ele nos exorta a sermos A, egoístas, B, altruístas, C, racistas, ou D, batistas. Essa foi boa. Luciano, tá muito claro aqui, cara. Você tá dando muito boi. Ele foi bonzinho. Né? Mano, é claro que é batista.
Vai, irmão. Vamos lá. Questão, a alternativa certa é B. B é o oposto, né, de egoísta, é altruísta. Isso aí. Vamos para a questão número 3. O termo grego kenosis, aplicado a Jesus em Filipenses 2,7, significa. É kenosis, né? Depois você me corrige, Lu, se eu falei certo ou errado. Significa A, esvaziar. B, orgulhar. C, assentar. Ou D, empoderar. Esvaziar, orgulhar, assentar ou empoderar. Posso colocar a resposta certa aqui? Ou tá osso? Vamos lá? Pode ir. Alternativa certa é? Claro, esvaziar. O próprio texto diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Lembra até aquela música da comunidade evangélica de Ninópolis, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Bonita essa música, por sinal. Dá até para cantar no louvor, né? Eu gostava mais da versão com o grupo Face, mas tudo bem, só os velhos. Não, cá para nós, o Face era bem melhor. Aliás, né, eu aprendi a gostar dessa música por causa desse grupo. Eu também. Você é suspeita, né? Vamos lá para a quarta questão. Ao analisarmos a vida e morte de Jesus à luz de Filipenses 2, 4, 11, pode-se concluir que a vida é curta e temos que aproveitar. B, é necessário fazer um pé de meia. Nossa, pé de meia só se for mesmo meia, né, para colocar no pé. C, a morte é o fim de tudo. Ou D, a eternidade é o mais importante. Qual é a questão certa aí qual é a alternativa certa dessa questão aí? Peraí, só um pouquinho. Tá, pode deixar, Breno. Eu vou esperar o tanto que você achar por bem. Que todos acharem por bem. Então vamos lá. A alternativa certa é a D. Alternativa D. Até que foi dito, né, que o Lu falou domingo passado, que às vezes a gente se preocupa muito com a menor parte da nossa vida, que é o fato de estarmos aqui, que é o menor tempo que a gente vai passar, e não se preocupa com a eternidade, que é o mais importante, né? Que é o maior tempo que nós passaremos. Então, essa que é a questão da coisa, né? A gente se preocupa demais mesmo. Vamos para a questão 5. Ter atitude semelhante à de Cristo. Alternativa A é garantia de vida segura e próspera. B é exigir um tratamento de rei. C é a certeza de que tudo vai dar certo aqui e agora. Ou D é renunciar a si mesmo olhando para a eternidade. Peraí, só um pouquinho. Qual que é a certa aqui? Vai. O Luciano dá muito boi, ó. As alternativas estão muito fáceis aqui. Quero ver semana que vem. D. Renunciar a si mesmo olhando para a eternidade. Garantia de vida próspera e tratamento de rei. Pela situação de Paulo, a gente vê que não é bem assim, né? É isso aí. Então, assim, a gente encerra o quiz de domingo passado, deste domingo, né, de hoje. Vamos para a nossa aula. Vamos lá. Vocês ainda estão visualizando? Não. Graças a Deus, porque peraí. Eu fiz tudo errado aqui. Deixa eu
compartilhar com vocês aqui o Data Show aqui. Tá? Bom dia, Vi. Bom dia, Sol. Vamos lá. Já tem. E aí? Agora está aparecendo? Apareceu. Desenvolvimento da salvação. Filipenses 12, 18. Aí eu coloquei... Olha lá, o Luciano mostrando o cubo mágico. É isso mesmo, Lu. Eu, sinceramente, nunca consegui fazer esse negócio. O Vico que é... O Vinícius é expert nessa parada aí. Você já conseguiu, Luciano, fazer esse negócio aí, cara? Fala, Vini. Quer que eu ensino, Lu? Então, o Vinícius ensina. Eu achava que isso daí fosse coisa dos chineses, né? Que os caras conseguem montar 10, 15 e não sei quantos segundos. Vini, vamos marcar uma videoaula. Eu tô de férias, vamos marcar uma videoaula pra você fazer comigo. Quero participar também, mano. Vou comprar um, a gente faz. Ele já me falou, mas ele o intuito de vida, assim, meu objetivo de vida é saber montar esse negócio aí, gente. E cá para nós, gente, se o desenvolvimento da nossa salvação depender de montar esse cubo, gente, eu acho que a gente não vai desenvolver a salvação tão rápido, não. Graças a Deus não é, né? Não é? Então vamos iniciar a nossa aula lendo este trecho de Filipenses 2, versículo 12 a versículo 18. Eu vou ler até no livro aqui que o Lu apresentou aqui para a gente na aula anterior, né, que é o nosso livro base para os estudos que estamos dando, que é a Epístolas da Prisão, do Russell Shedd e do Mulholland. Né, Mulholland. E que eu acho que ele está mais de acordo com a forma que eu quero explicar aqui. Então vamos ler? Esse livro, ele tá, essa parte no livro está na nova versão Almeida atualizada, tá? E diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, esse é o texto que nós estudaremos essa manhã, e temos como tema o desenvolvimento da salvação. Nós passamos na aula passada, na aula anterior sobre o que Paulo disse à igreja de Filipenses sobre a questão de estarmos cada vez mais seguindo o exemplo de Cristo, até que ele escreveu aquele poema, né, declamado por muitos de nós, às vezes, em determinadas aulas ou pregações, né, ou até mesmo pela Igreja Evangélica de Ninópolis, no louvor lá deles, que eu até comentei, né, e agora ele está dando sequência a essa questão de seguirmos cada vez mais o exemplo de Cristo, que é o nosso mestre, o qual nós somos seus discípulos também, né? E ele inicia, né, da seguinte forma, né, que ele fala, fazendo a seguinte explanação, né, que a igreja de Filipenses,
tanto aqui no versículo 12 já que fala, a igreja de Filipenses, eles têm desenvolvido, tanto que no versículo, no capítulo 1, ele fala que se alegra que os filipenses estão cada vez mais empenhados no serviço de Cristo, cada vez mais firmados com Cristo, mesmo eram firmados tanto na presença quanto na ausência de Paulo. E Paulo exorta aqui a igreja a continuar desenvolvendo, tá, a estrutura para o qual eles foram chamados, que é a estrutura da salvação. Continuar desenvolvendo os propósitos de Cristo dentro da igreja, dentro do contexto geográfico que eles estavam inseridos, dentro de onde eles estavam inseridos como igreja, né? Então, aqui, ele ressalta sobre o desenvolvimento da salvação. Muitas vezes esse texto costuma causar dúvida, né? Porque a gente vê, por exemplo, na visão, em algumas versões da Bíblia, que eles falam sobre a questão da salvação ser completada. A nova tradução da linguagem de hoje, se eu não me engano, ela fala dessa forma. E muitas pessoas têm até dificuldade em compreender sobre essa questão da salvação. Será que a gente é salvo? Será que a gente perde a salvação? Né? Tanto é que eu coloquei aqui no início desse nosso slide essa seguinte pergunta, essa seguinte questão, que inclusive tomei como base a aula do Lu, que ele comentou, né, Lu? Eu peguei aqui, fiz uma apropriação indébita do que você colocou, e já coloquei aqui na explanação. A salvação é algo presente na vida do cristão, é necessário ser conquistado, né? E então eu gostaria de saber de vocês aí, porque às vezes a gente tem algumas opiniões e eu gostaria que vocês dessem. O que vocês acham aí? Né? Eu acho que... Deixa eu... O que vocês acham, Nasa? Ainda nem perguntou, não. A salvação é algo a ser conquistada ou é algo que nós já ganhamos, que é algo gratuito, é um dom gratuito de Deus? O que vocês acham? O pessoal tá com frio. Não quer falar. A Bruna falou que o pessoal tá com frio, não quer falar. Né? Bom... Eu acho que tem que ser conquistada. Eu acho, né? Você acha que tem que ser conquistada, Jaque? Dia a dia, é a minha opinião. Então, assim, você não se considera uma pessoa salva? O que você acha? Eu acredito que é assim. Se eu andar no caminho de Deus, sim, mas então eu tenho que conquistar isso dia a dia. É nessa visão que eu vejo. Entendi. Mas alguém acha da mesma forma que a Jaque? O Vini está tentando falar e o microfone deu ruim. A Eve? Vai tentar de novo? Vai tentar de novo, Vi? Foi agora. Então, eu acho que depende muito do ponto de vista. Quando a gente tem a situação de não conhecer Deus e vir a conhecer, você vai ter o sentimento de que você conquistou, legalmente. Até porque provavelmente você não ouviu falar. Então, acho natural pensar que você conquista. Ah, entendi. Falou alguma coisa, Rodrigo? Oi? Falou alguma coisa? Não, você não. Ô, Vi, você pode repetir, por favor? Tá, vocês estão me ouvindo bem Ótimo. agora. Fantástico. Beleza. Quando uma pessoa não conhecia
ou não tinha ouvido falar de Deus, acaba descobrindo, lendo a Bíblia, toda a caminhada, e descobre sobre a salvação, eu acho natural o conquistei, né? Entender como conquistei, aprendi, conquistei e agora estou sendo salvo. Mas no contexto, pensando Deus como é Deus, ele já está ciente de tudo porque ele está além do tempo também. Então Sim. a salvação já existe para você, ou sempre existiu antes mesmo de você nascer. Aí, beleza, legal, muito bacana. Então vamos. Oi. A Solange falou que ela não Temos entendeu pessoas entre eu nós não entendi o que ela não fazendo entendeu. teologia. Isso é bom, hein? Ó. O Vini fez teologia agora. É isso mesmo, é isso mesmo. A Solange, pergunta se ela não entendeu. Ô Sol, você não entendeu que Ela pôs o chat. deixa eu ver aqui. Ela pôs eu não entendi. Ô Lu. Ah, tá. É porque eu coloquei assim, eu coloquei três perguntas no chat, né? Sou salvo? Estou sendo salvo? Serei salvo? Aí o Rodrigo vai falar um pouquinho mais nesse ponto. É isso aí, é isso aí. A salvação nesses tempos verbais, né? No passado, presente, futuro. Quando é que aconteceu a salvação? É mais nesse sentido. Desculpa, se eu gerei dúvidas ao invés de ajudar. Não, de boa, Lu, de boa. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Eu acho que para iniciarmos essa questão do desenvolvimento da salvação, eu gostaria de primeiramente explanar, tá? Eu até peço desculpas àqueles que já conhecem, porque eu vou colocar novamente, tá? E aqueles que não conhecem é bom porque é uma oportunidade de conhecerem, tá? As etapas da salvação, tá? As etapas da salvação. A salvação é algo que você tende realmente a desenvolver, tá? Ela é algo que você que possui etapas. E por possuir etapas, ela tende a ser desenvolvida, tá? Não estamos falando que ela tende a ser adquirida, ela tende a ser desenvolvida. Então vamos lá. A primeira etapa que eu coloquei aqui, tá? É a questão da salvação em si. Tá? Eu gostaria de discutir com vocês sobre essa questão da salvação em si. A salvação é algo que parte do princípio, tá? Isso daí, seja no contexto cristão, seja em qualquer contexto, parte do princípio de que a pessoa a ser salva tem que entender que precisa dela, tá? Ela tem que entender que está num caminho ruim, que está numa situação complicada para ela poder entender a questão da salvação. Por exemplo, se você está... Eu vou citar um exemplo. Se você está fora, está passando frio, e está contente com aquilo que você está passando, né? A possibilidade de você pensar em algo melhor é efêmera. É uma forma que eu estou pensando de explicar, entendeu? Então você vai continuar fora, na rua, passando frio. Porque para você está tudo certo, né? Por quê? Porque você está cego pela situação em que você se encontra, a situação atual, o contexto que você está. Então você está cego, para você está tudo jóia. Entendeu? Então, o que é imputado na pessoa que faz com que ela entenda e compreenda a vida que está vivendo e o fato dela estar indo para um caminho errado, tá? Ou o fato dela compreender que a situação que ela está vivendo é errada ou é uma situação que vai levar ela para um caminho ruim, né? Está levando ela através de um caminho ruim para um objetivo pior ainda, tá? Dizendo no contexto cristão, é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele nos convence, isso daí está lá em João 16, 8 e 9,
do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Né? Então, a partir do momento que a gente tem a noção de que está indo por um caminho ruim, a gente tende a querer e buscar algo bom para a nossa vida e para o caminho certo. Né? Agora, como é que foi traçado esse caminho certo? Se o ser humano ele está afundado no maligno, como é que é traçado esse caminho certo? Né? Aí vamos para outra etapa. Tá? A outra etapa é o quê? A redenção. Alguém sabe me dizer o que é redenção? O que vocês acham que é redenção? Não. Tá. A redenção é um processo, foi uma etapa que ocorreu, não é uma etapa que ocorre depois que o ser humano pede ajuda, se sente incumbido a aceitar a Cristo como seu Salvador. Né? A redenção ocorreu, até como o Vini falou, lá no Calvário. Quando Cristo, se entregou a sua vida e pagou um preço caro para nos libertar. Para libertar a humanidade. Né? Para libertar a humanidade. E deu, assim, a possibilidade de escolhermos um novo caminho. Um caminho que antes nós não tínhamos. Né? É que nem aquela música do Juliano Som, né? Quem gosta lá dos Livres para Adorar, fez um caminho para mim. Né? Ele fala, fez um caminho para mim aonde eu não poderia ir. Que é o caminho que liga a Deus, que liga ao que vai nos trazer benefício, não aquilo que vai nos trazer a morte. Né? E Jesus pagou, e pagou caro. E ele nos comprou e pagou caro o preço da nossa compra. Né? Então, a salvação, ela é estendida a todos que a aceitam. Né? É como se Deus tivesse dado, dentro daquele contexto que eu coloquei, popular, tivesse dado a possibilidade de entrarmos dentro de uma casa. Estamos passando frio lá fora, mas agora nós temos essa casa para entrar. Então, essa casa foi paga e paga com um alto preço. Né? A próxima etapa, tá, que temos é a justificação. Tá? O que é a justificação? Nós estendemos nossa mão, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Ele nos comprou com alto preço, né? Então, hoje, nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós tínhamos apenas um caminho. Agora nós temos a possibilidade de optar pelo outro caminho, que é aquele caminho até que o Luciano falou na aula anterior, né? Quando ele fala do pecado é errar o alvo, e o alvo é Cristo. O alvo é termos o mesmo comportamento, as mesmas ações, pensarmos da mesma forma que Cristo. Então, o caminho que foi gerado é um caminho que nos faz, que nos muda a ponto de sermos como Jesus. Que o alvo é Jesus. Né? E o outro caminho é o caminho da morte. É o caminho que nós estávamos antes de aceitar a Cristo. Né? Então, a justificação, ela é um fato que nos concede uma oportunidade. Essa oportunidade que não tínhamos. Né? E é a nossa oportunidade de escolha, tá? Que nos foi dada. O pecado já não nos condena. Lá em Efésios, quando nós estudamos lá Efésios 2, diz que nós estávamos escravizados pelo pecado e andávamos conforme a marcha do príncipe da potestade do ar, a marcha de Satanás. Mas Jesus nos tirou dessa posição de escravos e nos colocou
na posição de co-herdeiros com Cristo, de toda a obra de Deus. Então, a justificação é essa oportunidade que temos de escolha. Agora nós temos a próxima etapa, que é o quê? A santificação. Uma vez que estamos dentro do caminho, uma vez que agora nós éramos jogados na rua, passando frio, estamos dentro da casa, nós ganhamos o quê? Uma família. Nós fazemos parte dessa família e estamos inseridos e propensos a sermos cada vez mais mudados de acordo com o chefe dessa família, de acordo com aquilo que o chefe dessa família quer que sejamos, que nos comportemos, né? Que nos desenvolvemos, né? Ou seja, a santificação já é um estágio, tá? Que nós estamos sendo salvos da influência do pecado. O pecado já não nos influencia mais. Não estou falando que o pecado ele não existe, mas estou falando que nós estamos passando por um processo, né? Cada vez mais de amadurecimento. Amadurecimento espiritual, amadurecimento de consciência, amadurecimento temos que passar por um amadurecimento psicológico. Então, todo esse contexto está na santificação, né? E, por último, temos o quê? A glorificação. A glorificação só vai acontecer quando nós estivermos com Cristo na glória. Onde o pecado não mais existirá. Nós seremos salvos da presença do pecado. Onde existirá apenas esse caminho o qual traçamos, que foi preparado por Cristo na cruz, lá na redenção. E não há mais o caminho da morte, do pecado. Agora, diante dessas 5 etapas aqui, tá? Qual que é a etapa que nós estamos passando no momento? Qual que é a etapa que nós estamos passando? Nós aceitamos a Cristo, Cristo, antes de o aceitarmos, pagou o preço, né? Fomos justificados. O que nos sobra aqui, antes da glorificação? A santificação. Então, esse é o contexto que nós estamos inseridos. Tá? E é um processo. A santificação é um processo. Você não aceita a Cristo? Oi. Oi, Lu. Rapidinho, Digão, se você puder voltar no slide anterior, só para eu poder agora esclarecer um pouquinho o que eu tinha colocado lá, que a Sô não entendeu. Tá. Na verdade, assim, a gente vê 3 perspectivas da salvação aí. Uma no passado, uma no presente e uma no futuro. E quando eu digo que eu fui salvo, ou que nós fomos salvos, é porque desde a fundação do mundo, Cristo já nos salvou, já nos redimiu, já nos justificou, e nós nos apropriamos disso no ato da nossa conversão. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente se apropria da salvação, da redenção e da justificação. Sim. Salvação no sentido da gente originalmente estar destinado à condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então a gente é salvo da condenação eterna. Redenção vem um pouco daquela questão do redimir, né, que é você comprar um escravo e libertar esse escravo para ter uma vida de liberdade. Então vem daí o termo redimir. E justificação no sentido de Deus nos declarar justo. Né? Quando Deus olha para o Luciano, ele fala assim, ó, o Luciano é justo. Não quer dizer que o Luciano nunca pecou. Quer dizer que os pecados do Luciano foram pagos, logo o Luciano está justificado. Deus olha para mim e vê Jesus. Então ele não vê pecado. E aí a santificação, que é algo presente, que a gente está construindo em conjunto com o Espírito Santo, que vai acontecer enquanto a gente viver aqui, o Rodrigo vai falar mais daqui a pouquinho, e a glorificação, que é futura, que é só depois que a gente ou morrer, ou depois que Jesus voltar, se nós estivermos vivos quando isso acontecer. Aí segue, só para poder esclarecer para a Sô, desculpa. Não, legal, Lu. Foi bom mesmo, esse complemento da aula aí. E bem bacana, obrigado mesmo.
Não, Digão, não foi na ideia de complemento, não. É porque eu gerei dúvida e eu queria tirar esse probleminha da cabeça da Solange. Desculpa, eu que gerei o problema. Ah, não, cara, relaxa. Perfeita, eu que gerei o problema. Mas Acho que a complementou. Ana levantou a mão, Ana Lúcia. Ah, cara, mas complementou sim. Foi legal. Eu Ah, gostei. Fala aí, Ana. Oi, Rô. Oi. Que você está falando aqui sobre santificação, é a cabeça. Eu lembro da Dida, quando a cabeça fica borbulhando, né? A gente fica... Eu imagino a cabeça dela, que a minha deve ser muito parecida. Acho que de muitas, né? Aí. Essa questão da santificação, é sempre bom a gente martelar muito em cima, porque a gente tem muita assim... Ai, como eu posso falar? Tem muitos devaneios em relação a isso, muitas crenças, muitas tradições que a gente carrega na Exato. religião sobre essa questão da santificação. Uhum. Eu não sei se seria certo dizer que a santificação é voltar os olhos para o reino de Deus, viver a partir dessa ótica, porque pode parecer que a santificação é só um conjunto de regras que nós vamos passar a observar depois da conversão, né? Então, Sim, você se converte, santificação se torna apenas um conjunto de regras que muitas vezes a igreja impõe, sim. né? Uhum. Tanto que a gente percebe que essas regras mudam de denominação para denominação, Sim. né? Então, a gente percebe numa igreja, por exemplo, congregação cristã, santificação é uma coisa, né? Batista, santificação é outra. Assembleia, santificação é outra, né? Sim. Então, para a gente não ter essa confusão de que santificação é um conjunto de regras, talvez, sei lá, a gente pensar mais em santificação como uma observância do reino. A partir de agora eu vou viver debaixo dessa ótica do reino. O que a Sim. Bíblia diz a respeito do reino é o que eu vou passar a viver. Sim. Porque senão a gente pode achar que quem se trancava no mosteiro, como os monges, né, faziam, eram mais santos do que quem está todo dia indo trabalhar num banco. Né, Detalhe, Rodrigo? A né? gente pode ter essa Sim. visão errônea da Sim. santificação. Sim. Né? Então, eu penso que santificar é viver de acordo com os valores do reino. Acredito, não sei a opinião do professor, mas eu penso que seria uma boa ótica aí para a gente estar refletindo. Claro, não. E puxando essa ótica, Ana, que sim, eu posso complementar esse seu comentário, tá? Dizendo sobre a santificação ser um processo de amadurecimento. Peraí. Dida. Oi, Dida. Oi. É um processo de amadurecimento em obediência, né? Sim, Porque esse processo todo da salvação, da santificação, é um processo de obediência. Se não houver obediência, aí não se consegue seguir aí conforme a vontade de Deus, e aí a gente não está deixando o Espírito Santo agir. sim. É como se a gente estivesse bloqueando, né? Uhum. É isso mesmo. Então, Rô, mas é exatamente esse o ponto que eu queria pegar. Esse processo de obediência é a palavra de Deus e a ótica do reino de Deus, né? A gente não pode aí achar que essa obediência é algo que é regra de homens, que muitas vezes a gente precisa ter discernimento para obedecer. Por exemplo, se eu não guardo o sábado, eu não vou para o céu. Sim, Olha que sim. coisa grave, Sim, né? claro. Quanto à obediência da doutrina e não obediência à palavra. Então, eu acho Sim. que a maturidade, ela vem com isso, com o conhecimento da palavra e obediência à palavra de Deus. Com certeza. Confusa a coisa, não é tão simples, né? Mas o Espírito ver- Santo revela, né? Sim, a verdade é a seguinte, tá? Você ser santificado é você ser separado. Mas você ser separado não significa que você é melhor que os outros. Significa que você está se preparando para entender o contexto onde você está inserido. Entendeu? E botá-lo em prática. Ó, eu até ia colocar uma explanação mais fácil de entender essa questão da santificação. Quando eu falei lá no início sobre a questão de estarmos fora da casa, estarmos no frio
e foi preparado uma casa para ficarmos, significa que quando você está inserido num contexto de lar, você está inserido num contexto de família, você está inserido num contexto em que temos o chefe dessa família, correto? E quando você é uma criança caminhando na fé, você tende a se desenvolver e adquirir maturidade. E muitas vezes a gente cai, a gente tem atitudes imaturas, e muitas vezes o chefe dessa casa nos coloca em xeque com algumas situações que muitas vezes até não concordamos. Mas temos que, ao passar dos anos, vamos cada vez mais nos identificando com aquilo que nos é colocado. Eu não estou falando em posição de homens, tá? Eu estou falando de Deus. Tá? Porque muitas vezes as pessoas colocam aquilo que acham que é o certo e rotulam e dão a autoria a Deus, né? Essa que é a questão. Como se Deus achasse que é o certo aquilo que você está falando. Mas não é. Eu estou falando que é um processo de amadurecimento como uma criança passando para a fase da adolescência e indo para a juventude, indo para a fase adulta. Tá? É um processo que estamos inseridos na família, como uma criança que está em desenvolvimento e cada vez mais está absorvendo mais daquilo que o pai dessa família está passando. Tá? A partir do momento que você chega na maturidade, num certo grau de maturidade, você começa a entender que aquilo que você fazia não era o correto. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Por exemplo, como eu pensava antes, tá, na adolescência, e o que eu penso hoje, algumas atitudes que o meu pai proibia que eu fizesse, era o quê? Era para me resguardar, muitas vezes, de passar por algum aperto. E eu não entendia. Né? E muitas vezes acabava até desobedecendo ele. Mas ele, com extrema paciência, me colocava no meu... me perdoava e me colocava... me mantinha junto dele. Né? Então, é a mesma coisa Deus para conosco. Tá? O processo de santificação é algo feito por Deus. Deus é o responsável por esse processo em nossas vidas. Aí você vai falar, depende de mim esse processo de santificação. A única coisa que nós temos que fazer, assim como um filho na casa de um pai, é confiar na proteção que o pai nos dá. E junto com essa proteção, vem todas as coisas, que é o ensino, que é o cuidado, que é o molde da nossa maturidade, né? E é importante que a gente entenda que esse Pai, esse Deus, é o alvo da nossa vida. A gente sempre acaba, como até diz, desculpa falar, né? Aquela música do Belchior, como os nossos pais, sendo como os nossos pais, né? Então, esse processo de santificação, ele não é algo que faz com que a gente seja melhor do que os outros. É algo que faz com que a gente esteja dentro de uma situação e a gente vai entendendo o contexto que estamos inseridos. A partir do momento que começamos a pensar e a fazer determinadas coisas voltadas para o reino, que já não é mais obrigação nossa, mas a gente faz porque isso daí já faz parte da gente. O reino, nós não somos parte do reino, o reino já passa a fazer parte da gente. Aí começamos a parecer cada vez mais com Cristo. Né? Da mesma forma que dentro de uma família, a gente passa a parecer mais com os nossos pais. E começa a entender o motivo pelo qual eles tomaram determinadas atitudes. Fala, Lu.
Digão, eu achei muito legal a ilustração que você, da metáfora que você fez, essa questão do estar com frio e ir para uma casa aquecida, achei bem legal. Eu queria só também aproveitar que você disse essa questão de estarmos debaixo, dentro da casa, com a companhia do Pai, para lembrar uma coisa que a Sô disse aqui no chat, ela não está com a garganta ruim, não vai poder falar, que ela falou assim que é um caminho longo, né? Santificação, mas que é um caminho que a gente tem companhia. A companhia de Deus, por meio do Espírito Santo, né? No verso 13 desse texto que a gente está estudando, Isso. o apóstolo Paulo ele fala assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ou seja, é um trabalhar de Deus em nós, mas também no meio de nós, por meio da comunidade de fé. Porque, como você disse, tem coisas que a gente só percebe no convívio um com o outro. Quando alguém exorta, quando alguém ensina, quando alguém explica algo para a gente que a gente não tinha percebido, que a gente não tinha entendido. Então é muito importante essa questão da gente entender que a santificação não é um caminho individual, não é um caminho solitário, não é um caminho sozinho. A santificação ela também é coletiva. Sim. Nós nos santificamos juntos, uns aos outros. Exatamente. O meu contato contigo e o seu contato comigo fazem com que nós mutuamente nos santifiquemos. Sim. Porque a gente se exorta, a gente se ensina, a gente compartilha das dores, compartilha das alegrias, e isso vai forjando em nós esse caráter de Cristo, né? Que é o que é a santificação. É isso mesmo. É isso mesmo, Lu. Falou bem. Dida. Oi, Dida. Ué? Bom. Ué, não falou? Não. Peraí, deixa eu ver se ela escreveu. Não? Ah, então tá. Quando ela tiver, fala pra Tá. ela. Então, retomando aqui, realmente a santificação é uma questão mesmo de cada vez mais atingirmos ela no coletivo. A salvação é individual, mas a santificação é coletiva. Exatamente. E vamos ajudarmos uns aos outros. É essa a questão da coisa, é isso mesmo. E a santificação, eu coloquei aqui, até que o Luciano falou muito bem, explicando sobre a questão do versículo 13, que a santificação é uma... Oi. Vê se a Dida já consegue falar. Oi, Dida, já consegue falar? Desculpa, gente, eu estava falando e eu não liguei o microfone. Ah, tá. Desculpa, mas aí vocês já responderam, porque eu coloquei a santificação é igual lapidação, moldar, o Lu respondeu, né? E esse moldar é a semelhança de Cristo, né? Não é um simples moldar, né? Estou moldando, arrumando, vai ficar bem bonitinho. Não, é a semelhança do Cristo que nós seguimos e nós cremos, né? Porque senão também acaba perdendo sentido se a gente não entender que é esse o nosso, o molde, o modelo é ele, né? Sim. E que nós somos moldados conforme é isso. Sim, exatamente. A santificação é aquilo mesmo que vocês falaram. Eu coloquei aqui a palavra valorização, tá? Deus está cada dia mais trabalhando em nós para nos conceder, nos agregar valor, tá? Nos tornar cada vez mais pessoas melhores. Quando você pega um diamante bruto na mina, ele não tem valor nenhum. Ele só tem valor, uma pedra bruta, preciosa, só tem valor depois de lapidada. Ou seja, uma lapidação. E quando você passa uma pedra no esmeril para poder lapidar, você perde partes, é um processo de extremo atrito. Da mesma forma que o ouro, para ele se tornar valioso, você tem que colocar ele em extremo calor, né? Então, nós estamos passando por um processo de valorização, onde perdemos muitas coisas, perdemos aquilo que não é, aquilo que é impuro, né? E cada vez mais estamos nos tornando puros, com valor, com extremo valor, né?
E então, quem faz isso nesse processo de santificação, quem concede essa valorização é Deus. Eu até, puxando aquilo que o Luciano falou no versículo 13, é ele que fala mesmo, ele que fala, só repetindo aqui, que ele fala da seguinte forma, né? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E qual que é a nossa parte nisso? Qual que é a nossa parte nisso? A parte do homem, do ser humano, né? Nossa parte nisso é confiar em Deus. É confiar no Pai, né? No versículo 12b, eu queria abordar com vocês uma parte, que ele fala assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Quando a gente fala nessa questão do temor e tremor, o temor é concedendo respeito a quem é de direito, é respeitando o ponto que estamos inseridos, a obra de Deus, é respeitando o Deus da obra, né? E o tremor é você respeitar a obra de Deus a ponto de fazer ela da forma correta. E esses dois pontos, culminando, nos remete à palavra confiança. A estarmos cada vez mais conectados com esse Deus que está trabalhando em nossa santificação, em nossa valorização. Gente, Deus não está pedindo para que você se esforce. Deus está pedindo unicamente para que você se mantenha perto dele, em seus caminhos e confie nele. É a mesma coisa, voltando ao assunto do pai com o filho. A gente nunca pede para que o filho seja mais... supere as nossas expectativas, na verdade, né? Nós simplesmente os amamos. E cada dia mais, somos melhores pais, ensinando eles os melhores caminhos. E os filhos precisam ter esforço para isso. Muitas vezes só basta fazer aquilo que o pai quer que seja feito. Agora, sabemos que é um processo. Muitas vezes nós não entendemos. E o nosso Deus é paciente a ponto de saber que estamos num processo, né? Então é isso, essa que é a condição da situação. Então aí pulando para a próxima etapa dessa aula aí, o que Deus quer que façamos, tá? Oi, Dida. Oi, eu escrevi lá no chat, mas eu escrevi errado. Eu coloquei tremor é medo. Não, tremor não é medo. Tremor não. Temor não é medo. Não. Temor é respeito. É que eu escrevi errado. Isso. Quando o Paulo está falando aí de temor e tremor, tá? Ele fala das duas palavras, tá? Ele fala do temor, que é o medo, é a consideração, tá? Temor, que é o respeito, e a consideração e o entendimento do Deus da obra, do Pai da obra, do Senhor da obra. E quando a gente fala tremor, é o respeito da obra desse Deus. Entendeu? Então nós consideramos Deus e consideramos a sua obra a ponto daquilo que a gente está fazendo, a gente faça da melhor forma possível. E a gente entenda e compreenda e dê a atenção merecida da melhor forma possível. Entendeu? Da mesma forma que você... quando eu preparo aula, eu posso até me colocar um pouco nesse lugar que Paulo tinha sobre a questão do tremor, né, para com a obra. Eu tento fazer da melhor forma possível, porque eu sei que isso que eu estou fazendo não é para mim, não é para o meu engrandecimento, é engrandecimento de Deus. E Deus tem me capacitado, dentro da minha limitação, Deus tem sido muito paciente comigo. E Ele me deu uma incumbência.
Então, é dessa forma que Paulo está se fazendo entender para o pessoal lá de Filipenses, para a igreja de Filipenses. Não faça a obra de qualquer jeito. Na verdade, entenda o contexto que você está inserido para que você sinergicamente faça a obra da forma certa, sinergicamente com Paulo. Entendeu? Como Paulo fala, sede meus discípulos, assim como eu sou de Cristo, é uma forma de termos o mesmo entendimento, da igreja ter o mesmo pensamento que Paulo tinha. E isso daí só vem com a maturidade. O Luciano colocou um link sobre um videozinho entre a diferença entre medo e temor. Ah, legal. Depois vocês podem olhar aí no chat. No chat o Lu colocou um linkzinho sobre a diferença de medo e temor lá no YouTube. Depois a gente vai dar uma olhada. Tá? Então, eis a questão. Essa que é a situação. A única coisa que Paulo instrui os filipenses, a gente vai ver nos próximos versículos, é que o que nós temos que ser. E que eu achei super bacana essa colocação de Paulo. Temos que brilhar como as estrelas no céu. A Bruna pirou nessa imagem, acho tão bonito também. Essa questão do casalzinho desenhando um coração. Aí ela falou, vou colocar essa letra para baixo para parecer estrela. Né? E realmente é isso que devemos ser. Todo o processo de salvação e de santificação, todo o processo de santificação, tá? Ele não é um processo que beneficia unicamente a nós. Não, muito pelo contrário. É um processo que resplandece aqueles que não conhecem a Deus, tá? Que visa beneficiar não só o meio que estamos inseridos, não só a igreja, não só as quatro paredes, não só a nossa comunhão ou nossa junção, mas sim a sociedade. Nós temos que estar unidos e temos que ser bons, diferentes, temos que ser mais parecidos com Cristo, a ponto da sociedade perceber a diferença na gente. Tá? E diferença para melhor, né? Não para pior, porque muitas vezes a gente acaba comendo bola. A gente já viu eu já vi muitos casos de pessoas que não deram um testemunho ou não mostraram a Cristo a ponto do cara que está no caminho do mundo, que está no meio secular, falar, se é para ser crente que nem você, eu prefiro não ser. Entendeu? Isso daí a gente demonstra através do quê? De atitudes. De atitudes, de pensamento, de escolhas. Né? Então, cada vez mais estejamos ligados a esse Deus, a esse Pai, a esse que está nos lapidando, cuidando da nossa santificação, para que tenhamos boas escolhas, para que tenhamos boas atitudes. É isso que Paulo quer que a igreja de Filipenses entenda. Então vamos para alguns pontos, tá? Que Paulo menciona aqui com alguns versículos. O primeiro ponto aqui, tá? É no versículo 15, que ele coloca assim: hajam como filhos de Deus, sem falha ou mancha, vivendo sem culpa nenhuma no meio de pessoas más. Agir como filhos de Deus. Tá? Ou seja, a gente representa esse Pai que nos santifica. E por representarmos esse Pai que nos santifica, nós temos que ser mais próximos, mais parecidos com Ele. Que visão que o mundo vai ter de Deus se nós nos mostrarmos pessoas com mancha, falhas e piores do que as pessoas más? Quando Paulo fala das pessoas más, são as pessoas que não conhecem a Cristo, que não foram salvas ainda. Né? Que não foram salvas ainda. E sim, até perseguidores. Até os perseguidores. O que não faltava para os cristãos na época, né, que eram os do caminho, eram pessoas que os perseguiam. Né? O próximo conselho de Paulo é entregando a eles a mensagem da vida. Então, assim, junto com o nosso agir, nós temos a obrigação de pregar.
Por que somos diferentes? Porque somos salvos. Ah, mas essa salvação é só para você? Não. Essa salvação é para todos. Cristo veio, morreu por todos, pagou um pecado, nós fomos redimiu a humanidade com o seu sangue, para que todos que quiserem aderir entendam que estão em pecado e precisam de um caminho diferente, eles têm esse caminho a seguir como nós também temos. É o caminho de Cristo. Então, o pregar a palavra de Deus não é só você ir e falar de Cristo. É você testemunhar a Cristo. É aquele negócio que o pessoal fala, né? O que você fala não se escreve. Esse ditado, agora eu também tô com esse ditado, aí que nem o Lu falou, né? Se o meu pirão é pouco, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Da aula passada. Mas assim, o que você fala não se escreve é um ditado que diz a seguinte situação: você está falando, mas você não está vivendo aquilo que você tá falando. Então, você está falando à toa. É a mesma coisa. A palavra de Deus, ela é viva. Tá? E por ser a palavra de Deus ser viva e gerar transformação, ela tem que vir agregada a todo o viver que vem depois dela. Tá, eu vou aceitar Cristo, mas e depois? Como é que vai ser? E o espelho, para que as pessoas entendam o depois, somos nós. Somos nós. Essa que é a questão da coisa. Tá? Ana, por favor. Oi, Ana. Então, Rô, você estava falando, me veio aquele texto na mente, até pedi para o Lu confirmar aqui para mim, 1 Pedro 3,15, que ele fala, santifiquem a Cristo no vosso coração, para você poder responder a todos que pedirem a razão da sua esperança. Você tem que Exato. dizer o motivo, por quê que você vive assim, né? Sim. E isso é possível santificando, claro, né? Em santidade, porque é isso que você falou, se você não está vivendo, às vezes a vida, ela escandaliza, né? Ela não é testemunho, ela é escândalo. Exato. Então, quem perguntar, você precisa estar pronto para responder, a razão da esperança. Sim, exatamente. Essa que é a questão da coisa. É aquilo que fala em Pedro. Realmente, você tem que estar pronto. Oi. Luciano. Fala, Lu. Né, rapidinho, eu fico imaginando aqui nessa situação, né, de agir como filhos de Deus sem falha ou mancha, viver sem culpa, de santificar Cristo no coração, como a Ana colocou agora, e chegar ao ponto de fazer como Paulo disse lá em 1 Coríntios, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Tem que ter coragem para falar isso, né? Exatamente. Tem que ter muita coragem. Exatamente. Tem que ter vida para falar isso, né, Rodrigo? Não é só coragem. Tem que ter um belo de um processo de lapidação. Paulo deixa entender que tudo que ele faz, isso daí já está desde do início do primeiro capítulo de Filipenses, que tudo que ele faz é o fruto de uma entrega a ponto de ele ter mudado coração, alma e mente. É como ele usa a expressão, né? Cristo vivendo em mim, né? É isso, exatamente, Lu. Tanto é que o cara, ele até se alegra em morrer por Cristo. Como ele mesmo fala, viver é Cristo e morrer é lucro. Né? Então, para vocês... E é isso que eles querem, que ele quer que os filipenses, que a igreja, que a gente entenda a forma que ele está pensando. E a forma que ele está pensando é a forma de uma pessoa moldada por Deus, né? Nesse processo de santidade. Ana Maria. Oi, Ana. Então, esse processo de santificação, né? Eu, pelo menos na minha vida, eu acho que é todo dia, né? Toda hora, todo minuto. Aqui onde a gente mora, já faz alguns meses que abriu um bar em frente à nossa casa. E aí tem a questão dos carros que param na frente da nossa casa.
E no começo, eu fiquei muito estressada com isso, e às vezes o Gerson estava dirigindo, às vezes era eu, às vezes era ele, mais ele do que eu. E aí eu metia a mão na buzina do carro, e ficava que nem uma louca quando a gente estava chegando. Porque eu ficava muito nervosa, porque é pintado no portão que não é para estacionar e tudo, e as pessoas estavam estacionando. Depois eu falei, gente, isso está muito feio. Falei, não, eu, como uma cristã, eu não devo agir assim. Eu não discutia com ninguém, mas descia do carro muito bravo, tinha que ficar esperando. Aí o cara vinha para tirar o carro, às vezes bêbado, não conseguia nem engatar a marcha no carro, enfim. Aí eu comecei a falar, não, eu não posso agir assim. E aí o que me fez refletir muito foi a atitude de um outro vizinho, que também é cristão, e ele discutiu feio mesmo, ele brigou, ele gritava. Aí eu falei, não, se eu não me controlar, daqui a pouco a que vai estar brigando e gritando vai ser eu. E aí eu comecei a pedir para Deus, para eu, quando a gente estivesse chegando, ele me dar um controle, assim, de eu não ligar para aquilo. Agradecer porque eu tenho uma casa para morar, porque minhas pernas dá para andar do carro até entrar dentro de casa, e começar a ver as coisas por um outro ângulo. E aí, graças a Deus, Deus tem sido bom, ainda para o carro, né? E sexta-feira o Jair chegou e falou, faz o bilhete, que tem um carro aí. Eu falei, eu não vou fazer. Se você quiser fazer, pode fazer, porque eu quero mudar. Eu não quero me envolver nisso daí de ficar brigando, porque é feio demais. Porque assim, o bar geralmente é sempre frequentado pelos mesmos homens. E eu não vou mudar daqui tão cedo. Então eu falei, isso não combina. Aí fiquei imaginando fazer um culto aqui na minha casa, e eles, olha, agora ela tá toda santinha e tal. Então eu não vou mais fazer isso. Eu vou agradecer pelas coisas boas, e mesmo quando estiver chovendo e a gente tiver que pegar o guarda-chuva, porque o carro teve que parar longe, esperar, enfim, não é fácil, mas para dar um bom testemunho a gente tem que pagar o preço para poder falar como o apóstolo Paulo falou, que não é fácil mesmo, e é todo dia, toda hora, porque se a gente não vigiar, no começo eu falei, nossa, nem eu tô me reconhecendo, eu meti a mão na buzina e já vinha de longe buzinando, para eles saberem que eu tava brava. Mas não adiantou nada, dá um péssimo testemunho para as minhas filhas também, lógico. E aí eu comecei a falar, não, eu não vou mais por esse caminho, eu tenho que mudar, e é um processo, eu tenho que, assim, realmente matar a nossa natureza, né? A nossa vontade, o nosso eu, para buscar esse processo de santificação, que é contínuo, não tem fim, é até Jesus nos buscar ou a gente morrer. Exatamente. Olha, Ana, você veio falar sobre um bar, mano, e quando é a igreja, hein, minha amiga? Pois é. Ana, nós passamos com isso com uma igreja, meu. É aqui do lado. Que é aqui do lado. Direto tem carro da igreja aqui do lado, mano. Aí o que eu faço? Eu fico bravo. A Bruna fica brava. Eu já pensei também da mesma forma que você, Ana. Já 2 vezes aconteceu. Eu conversei, perguntei quando é que eles iam voltar. Foi super bacana, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que viver com eles em amor, né? Tenho que manter a ordem e que o mundo veja que a gente age em concordância, né? Mas assim, que tá errado, tá. A gente, como para dar testemunha, a gente não pode ficar colocando o carro na frente da garagem dos outros. Mas isso acontece às vezes na nossa igreja também. Verdade, Rodrigo. Oi, Ana Lúcia. Oi, Rodrigo, eu estava ouvindo a Ana e, lógico, eu acho que todo mundo se identifica um pouco, né? Sim. Com as nossas falhas. E eu acho que faz parte da maturidade cristã você reconhecer que nós estamos nesse processo. Sim. Não tentando viver um conto de fadas, porque não existe. A gente, quando precisa falar do evangelho, lógico, a gente precisa falar de Cristo verdadeiramente, mas não pôr na cabeça das pessoas que existe um mundo paralelo, que a gente está nesse mundo aí enfrentando carro na porta de bar, essa é a nossa realidade, na porta de igreja, né, com vizinho, com música alta a noite toda, que você tem vontade de ir lá e pôr fogo na casa, mas não pode. Não é não, Jaque? Com o vizinho batendo em neto, que você tem vontade de ir lá e dar uma surra. Vocês não têm ideia como vocês estão me fazendo bem, porque eu me sinto uma mulher das cavernas. Porque a gente só muda quando a gente reconhece que precisa mudar.
Se a pessoa não tem esse entendimento, ela não progride, ela fica ali estagnada, vivendo uma vida de aparência. Sim. E, infelizmente, muitos vivem assim, né? Uma vida de aparência. Lógico que a gente não tem que viver como mundano, claro que não, nós somos servos de Deus, né? Eu não estou aqui acariciando os nossos erros, mas eu estou dizendo que a gente precisa reconhecer os erros para poder mudar. Sim. Isso é fundamental, faz parte desse processo. E é muito bom ouvir que as pessoas são reais, elas não são de mentirinha, né? Elas não são uma coisa que a gente cria na cabeça, elas são pessoas reais que têm Elas não sentimentos. são os santos como o mundo diz, né? Os santinhos. Exato. Nossa santidade ela é muito mais profunda que isso, né? Exato. Ela vem da presença do Espírito Santo, não só das nossas ações, senão nós estaríamos perdidos, né? Se a gente não pensasse uma coisa errada, ou não sentisse uma ira, coisas assim. Exatamente. Luciano. Oi, Lu. Só para não perder a piada, a gente está falando de barco, quão imperfeito nós somos. Esses dias eu vi um meme numa postagem na internet. Era um lugar que tinha uma faixa dizendo assim: nós aqui somos todos um lixo, não vamos julgar os seus erros. Aí o cara coloca assim: poderia ser uma igreja, mas é uma placa na frente de um bar. Nós, como igreja, precisamos nos reconhecer que nós somos todos pecadores nesse processo de santificação. É isso mesmo. A igreja não é o céu ainda. Sim. Glorificação é só no futuro. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem pecados, e a gente precisa, nesse sentido, só nesse sentido, deixar de viver de máscara, né? A máscara que a gente usa para Covid continua usando, mas essa máscara que às vezes a gente coloca de que a gente é totalmente perfeito, de que a gente está pronto para ir para o céu já, a gente precisa viver disso. É isso mesmo, Lu. É isso mesmo. Não fala de novo não, Bru, fica tranquilo. É isso mesmo. A santificação não é você se sentir perfeito, mas sim reconhecer que você é falho a ponto de precisar mudar e depender de Deus para isso. Perfeito. É isso mesmo, Lu. Valeu. É isso mesmo. É a forma certa de entendermos e estarmos estruturados na obra de Deus. Essa que é a questão da santidade. E agora indo para outro tópico, é viver sem... Quando Paulo fala de viver sem queixas e nem discussões, é até isso que a gente comentou, meu. Tá? Colocarmos... Ele está falando do relacionamento entre eles, entre a igreja de Filipenses. Tá? Colocarmos a casa em ordem, para que os outros entendam que o poder de Deus influenciando a igreja, que somos influenciados pelo poder de Deus e somos partes da família de Cristo. Da família onde o Pai é Deus. Né? E realmente mostremos a nossa diferença para esse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Arruma a sua casa aqui primeiro e seja, sim, um oásis para esse povo que tanto jaz no maligno, que não conhece esse caminho que vocês estão seguindo, né? Para que vocês entreguem a eles uma alternativa e entendam que eles estão indo por um caminho errado. Porque aquilo que eu falei lá no início, a salvação parte do princípio que a gente tem que entender que aquilo que a gente está fazendo é errado. Caso contrário, aquilo para a gente sempre vai ser o certo. Né? Mas para a gente entender que aquilo que a gente está fazendo é errado, é necessário que hajam exemplos de comparação. Entendeu? Lu. Oi, Lu. Não, se você já terminou o raciocínio, eu falo agora. É tranquilo, assim. Essa questão do Paulo falar sem queixas ou discussões vai muito ao encontro do que Jesus falou, né? As pessoas vão entender que nós somos discípulos de Jesus se a gente amar uns aos outros. Mas se a gente ficar o tempo todo discutindo, reclamando um do outro, exato. Que amor é esse? Isso mesmo. É isso mesmo. Você está certo, Lu. É isso mesmo. Não é fácil, mas é o que tem que ser feito. Então, eu até coloquei por último isso,
Porque, assim, a forma de nós agirmos como os filhos de Deus, sem falha ou mancha, e entregar a mensagem, tá? Primeiramente, a gente tem que arrumar essa questão. Entendeu? A gente tem que arrumar essa questão. Porque senão seríamos que nem os que estão no mundo, né? Ou até piores, né? Na verdade, porque falamos uma coisa e fazemos outra, né? Sabemos a verdade. Sabemos a verdade e não trabalhamos nela, né? Não vivemos ela. Então vamos para a próxima questão, que é o final, tá? Que é o versículo 17 e 18. Eu até coloquei aqui, mas é só por uma questão de curiosidade, tá? Eu marquei aqui libação, que eu achei interessante essa palavra. Na Nova Almeida atualizada, onde eu li aqui, onde está no livro que é referência aqui da aula, está assim, libação. Para alguns, tem assim, derramar o sangue, tem outros derramar o seu sangue como sacrifício, se sacrificar, apresentar como sacrifício, mas essa da Almeida está como libação. E o texto, esses dois versículos diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Tá? Paulo, quando fala que está sendo oferecido por libação, tá? Significa que o sangue dele será derramado. Porque a libação, tanto é que eu colocando aqui em Êxodo 29:40, é uma oferta líquida que se fazia a Deus. Nós tínhamos várias ofertas que eram oferecidas a Deus. Não era só aquele sacrifício que até simboliza o sacrifício de Cristo na cruz, que era o derramamento de sangue, tá? Que você sacrificava um cordeiro, mas tinham outras ofertas que eram oferecidas. Até a Ana estudou o Antigo Testamento, a Adidas já devem ter passado por isso. Nós tínhamos a oferta de efá, que é de farinha, e tínhamos a oferta de libação, que era feita com azeite e era feita com vinho. Era um derramamento de líquidos, tá? Para Deus. Então, Paulo está falando aqui... Oi. Luciano. Oi, Lu. Para continuar. Eu termino o raciocínio e depois eu falo. Ah, tá. Então, Paulo, quando fala sobre a oferta oferecida por libação, tá? Eu não sei se ele não quis falar sobre se equiparar ao sacrifício de Cristo, que era o do Cordeiro, maculado sobre o derramar a vida, e resolveu utilizar a oferta de libação como um líquido, tecendo comparação com o seu sangue, tá? E claro, né, tecendo uma comparação com o seu sangue, né, mas ele diz que o sangue dele poderia ser derramado, tá? Ele sabia que ele poderia morrer, ele estava preso, ele poderia ser condenado à morte, seu sangue poderia estar derramado, tá? E ele se coloca que com essa possibilidade do sangue dele ser derramado, mesmo tendo, ele se alegra de ver que tudo isso não foi em vão, mas sim teve um resultado, tá? Através da vida dos filipenses. E aquilo que eu até falei anteriormente, tá? Ele também, quando fala assim, congratulai-vos vós comigo, significa que é significa que ele tem a intenção, que ele gostaria que a igreja, sim, tivesse a mesma linha de pensamento que ele, nessa questão de se sacrificar, se sacrificar pelo evangelho, se sacrificar por pregar a Cristo, por viver o reino, né? Isso daí, a questão do sacrifício, ele vem, como eu até falei anteriormente, ele é simplesmente uma sequência da forma como nós enxergamos e nós pensamos sobre o reino. Entendeu? A forma como nós pensamos, enxergamos e a maturidade que estamos galgando no reino nos faz cada vez mais ver que, como Paulo mesmo falou, viver é Cristo,
E o morrer é lucro. Ou seja, ele não quer que a igreja se entristeça por sua morte, mas se alegre sabendo que ele ofereceu a sua vida em favor do evangelho. E da mesma forma que ele se faz, a igreja também deve fazer. Só que a igreja não é um sacrifício, isso não torna-se um sacrifício. Quando você entende o sacrifício que Cristo fez e você tem a perspectiva de que você está vivendo certo, que você está vivendo para Cristo, Deus está fazendo essa mudança e você tem algo a mais, como até foi falado na aula anterior, nós temos uma eternidade com Cristo, e isso que é nos oferecido na glória é maior do que aquilo que temos nesse mundo, o morrer é lucro. Por isso que Paulo disse se alegrar e gostaria que os filipenses também se alegrassem. É essa alegria, essa transformação que realmente engloba, como até o Lu falou, o coletivo da coisa. Né? É a mesma linha de pensamento. Por quê? Porque é a mesma linha de vida. E isso daí deve refletir. Né? Agora, Lu, você quer falar, cara? Vai ao encontro do que você falou mesmo, Digão. Eu acho que, eu creio que, na verdade, Paulo, ele termina esse verso 17 e 18 fazendo um link com o que ele falou no verso, a partir do verso 5, quando ele fala: seja a sua atitude semelhante à de Cristo, que esvaziou-se, derramou-se a si mesmo, e ele se dá como exemplo, ó, mesmo que eu seja derramado também sobre sacrifício, serviço da vossa fé, eu me alegro com vocês, me congratulo e convido vocês a participarem disso. Congratulai-vos, façam parte disso. Exato. Com o que Cristo fez, eu estou disposto a fazer, juntem-se a nós, é o que Paulo está dizendo. É isso aí. Nós, vem fazer com a gente, porque na verdade é isso mesmo, é você se derramar no ponto de você abrir mão daquilo que é seu, daquilo que é para você, em detrimento do que é para Deus e para os outros. É isso que Paulo está nos convocando a fazer, né? De se oferecer por Cristo como Cristo se ofereceu por nós. Né? Sim. Se oferecer por Cristo é se oferecer uns pelos outros. Acho que é muito, muito legal isso, porque ele vem construindo essa questão desde lá do seja atitude semelhante à de Cristo, que se esvaziou, que se ofereceu, que se derramou. Eu estou disposto a fazer o mesmo e eu convoco você a fazer parte disso com alegria. É isso mesmo. E com alegria, né, Lu? Com alegria. É isso mesmo. Certíssimo. A Dida? Fala, Dida. É o que o Lu falou, é um contentamento, né? No sofrimento, na dificuldade, mas existe ali um contentamento. E aí a Ana escreveu aqui em algum momento, fala que a gente é louco, né? Que a pessoa é louca, né? É louca, tá no sofrimento, tá contente. O que é isso? Tá com distúrbio mental. Mas não é. É a paz que excede todo entendimento, né? E que leva a uma alegria e a uma busca uma alegria e até incentivar as pessoas, né? Sim. Mesmo no choro, mesmo na dor, mesmo na prisão, mesmo acaba sendo mesmo um exemplo, né? E o Paulo aqui ele dá um exemplo dessa alegria. Ele fala assim, assim vós também pela mesma alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, é realmente um exemplo que a gente fica olhando, lendo, e fala, Deus, me molda. Mano, o cara vai morrer, o cara tá feliz. Né? Mas sabe o que eu acho muito legal, Dida, que mesmo com as nossas imperfeições, as pessoas percebem isso. Que a vida da gente não é perfeita. A gente passa por um monte de luta, por sofrimento, mas as pessoas continuam procurando a gente para que a gente ajude, para que a gente ore, para que a gente interceda pelas pessoas. Ou seja, quando a gente se coloca à disposição, como Paulo demonstra que se coloca aqui, as pessoas percebem. E isso é fantástico demais. É lindo. Não, é verdade. E
Eu não estava participando aqui, gente, desculpa, é que teve tanta coisa que vocês falaram, mas eu estava fazendo aqui inscrição e etc. Então, não deu para eu participar de muita coisa. Mas esse texto, ele é maravilhoso, né? Porque ele fala tão, assim, realmente a vida da gente não é como a Ana falou aqui, não é um conto de fadas, né? Que nós temos uma estrutura que a gente precisa realmente, né, trabalhar para mudar nossas atitudes e tudo. E quem faz isso é o Espírito Santo. E esse moldar é que faz justamente isso, na nossa imperfeição, as pessoas virem nos procurar e falam assim, às vezes você fala, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Olha aqui, né? Eu estou pior que ela, na realidade. Mas esse mover do Espírito Santo, né? Que faz isso. É ele quem capacita, na realidade, em tudo. Mesmo principalmente quando a gente está naquela dificuldade, nas dúvidas, será que eu faço, será que eu não faço? Ele vai nos inspirando e a gente vai sendo moldado e trazendo essa alegria que a gente às vezes também não entende, mas que todo esse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida nos faz sendo lapidados mesmo para isso, mesmo diante das situações aqui, o cara está preso e fala assim, ó, se alegrem comigo, ponto. Meu, não é fácil não, né, gente? Não é fácil. A Ana que vai... Oi, Ana, você quer falar alguma coisa? Ô, Rodrigo, só um testemunho rápido aí, essa palavra me fez lembrar, se eu consigo falar sem chorar, tá? Não, vamos lá, Ana. Tá difícil, né? Você sabe que, né, eu tenho... Deixa eu respirar. A gente viveu muitas lutas aqui nos últimos 2 anos, né? Peraí, vou conseguir. E aconteceu uma vez uma situação, no final do ano eu viajei para a praia, no final de 2019, foi antes da pandemia, e a gente estava numa turma até que grande, e uma pessoa que é parente da minha ex-cunhada, né? Estava junto, e ela está começando a caminhar no evangelho, né? E a gente estava subindo o morro para uma praia, né? E, claro, falando do evangelho, ali naquelas oportunidades que a gente sempre tem de falar de Deus, né? Sim. E aí ela virou para mim e falou assim, nossa, depois de tudo que você passou, eu tenho até mais vontade de servir a Deus. E eu pensei assim, nossa, se ela soubesse como está meu coração, como eu estou magoada com a vida. Mas eu não estava demonstrando ali, né? Meu testemunho era outro. Eu queria que ela ouvisse de Cristo, mesmo eu estando decepcionada com a minha situação, mas eu achava que o nome de Cristo não poderia ser escandalizado. Sim. Então, mesmo triste com o curso, né, do que Deus escolheu naquele momento, mas aquilo foi um choque para a minha vida. Porque eu falei, como ela está vendo algo de bom, quando eu não estava demonstrando, né? Estava testemunhando algo melhor. Sim. Mas meu coração estava muito triste, né? E aquela palavra veio assim como um golpe no meu coração, porque ela não sabia o que eu estava sentindo. Mas o testemunho ali de Cristo está sendo glorificado foi algo muito bom. Assim, a gente sente que esse é o nosso papel, né? Apesar de tudo estar difícil, o nome de Cristo ser glorificado. Naquele momento eu me alegrei, uma alegria que o mundo não entenderia jamais. Né? O mundo jamais vai entender essa alegria. Como uma dor tão grande pode fazer com que alguém veja Deus, né? E esse testemunho me marcou muito. Então, encorajo os irmãos, mesmo com a minha dor, que eu não gostaria de estar passando, preferia nunca ter passado, mas que seja, né, um exemplo de que o nome de Deus precisa ser glorificado. Esse é o nosso papel, a nossa alegria sempre. Isso é verdade. Me veio isso na cabeça. É verdade. Era isso. Não, sim, com certeza. Com certeza. Você abriu mão do eu, para você expor Cristo, né? Para você se colocar
Você se colocou o outro em detrimento a você, uma coisa assim, né? Você colocou no lugar do outro, na verdade, né? E colheu o fruto disso. E foi, mesmo que tenha sido uma tristeza, foi um bálsamo ver o agir de Deus em você e essa mulher ter percebido através do seu testemunho e ter tido essa alegria, né? Mesmo você estando triste. Em tudo Deus tem que ser glorificado. É nessas horas a gente acaba aceitando que em tudo Deus tem que ser glorificado. Exatamente. Exatamente. Um exemplo também que a Ana falou, e agora eu lembrei que eu não podia deixar de falar, é quando o Beto faleceu, a Dida me passou isso, eu nunca mais vou esquecer na vida, que eu fiquei ali do lado dela por bastante tempo, e várias pessoas falavam cada besteira para ela, assim, que nos velórios acontece, né, de falar desculpa, cada coisa que falavam, e a Dida sempre em amor, respondendo para aquelas pessoas. Aquilo me marcou de um jeito, porque minha família, como vocês sabem, é muito sanguínea, assim, de estourar e tal, e velório, principalmente, a gente falava um monte de... Não, as pessoas, né? Estourava com as pessoas, que para de falar isso, não sei o que, e a Dida respondeu a cada um com amor e esse jeitinho dela, mesmo na profunda tristeza que ela estava passando. Aquilo ali nunca mais saiu do meu pensamento e nunca mais foi um exemplo para mim, porque, sinceramente, eu, na situação, a gente não sabe, né? Deus é que move, mas eu não teria nem... nossa, eu falaria algumas coisas ali que a Dida não respondeu a ninguém mal, e sempre com amor. Ela mostrou ali amor em todo o tempo. Então, isso foi para a minha vida e com certeza para a vida das outras pessoas que testemunharam ali, algo muito, igual a Ana falou aqui no chat, sobrenatural mesmo. Então, não podia deixar de falar isso. Isso aí. Vamos encerrar aqui. Eu gostaria de encerrar com vocês aí a aula de hoje. Eu ia preparar, mas acabei não preparando, não sei se dá tempo. Dá. Eu queria colocar aquela música lá do Juliano Som, que eu até mencionei no início da aula, do Fez um Caminho para Mim. Posso colocar para vocês? Deixa aí, ó. Na hora de compartilhar, Digão, você usa uma guia, tá? Tá. Dá para colocar no Spotify, não dá? Eu acho que não tem corte. Mas o YouTube é só o comecinho, né? É só, né? Então tá, deixa eu colocar lá. Pera aí. Acho que é mais fácil porque tem a imagem, né? Pera aí, gente. Eu não tenho um pouco de paciência com a minha pessoa. Se quiser, Digão, fala o nome e eu coloco aqui também. Ah, pô, legal. Pô, se puder, eu acho que melhor, né? Fez o Caminho, Lu. Eu não consigo colocar pelo celular. É aquela do... Fez um Caminho só, né? Isso. Livres para Adorar. Isso. Vou deixar no jeito aqui. Se tiver alguma propaganda, eu já pulo ela agora. Eu falei pra você deixar no jeito, né? A Bruna falou, deixa de jeito. E para variar, eu nunca escuto minha esposa. Mas não usa. E aqui? Já vai, daqui a pouquinho, galera. Segura aí. Música do Arraiz. Ah, linda essa música também, Lu. Queridos, não foi o nosso pecado que matou a Jesus, porque o pecado não tem esse poder. Deixa essa parte. Não tem esse poder. Não foi o diabo que matou a Jesus, porque o diabo também não tem esse poder. E não foram os judeus, não foram os romanos que mataram a Jesus, porque o homem não tem esse poder. Mas o que foi que matou a Jesus? O que matou a Jesus foi a sua entrega.
Ele se entregou. Ninguém toma a minha vida, mas eu a dou. Disse-nos o Senhor. O que matou a Jesus, como disse o profeta, foi a sua escolha. Jesus, diante de nós, ele se viu entre duas alternativas: ou ele teria de matar ou morrer. E Jesus, entre matar ou morrer, ele escolheu morrer. Ele escolheu morrer. Ele escolheu. Por quê? Por amor. Por amor, por amor, por amor, por um amor incompreensível, por um amor que nós não conseguimos entender. E que bom que o amor não foi feito para ser compreendido. Que bom que o amor não foi feito para ser entendido, mas para ser aceito, para ser abraçado. São doces as suas palavras, são palavras de vida e vida em eternidade. E nessa próxima canção nós iremos corresponder a esse amor, nós iremos nos lembrar desse amor. E para nos ajudar, eu convidei um amigo, meu querido Leonardo Gonçalves, por favor.
É isso aí. Música bonita, né? Essa da Raiz também é bonita, Lu. E ela tem tudo muito a ver com o tema de hoje também. Vocês peguem no... Tem o link aí que o Lu compartilhou aí com a gente sobre temor e tremor, tá? Essa música que o Lu sugeriu também no link dos Arrais, qual o nome mesmo, Lu, que subiu aqui? Oração, o nome da música. Oração. Oração é aquela, ele acorda quando ainda está... Ah, não. Esperança também é linda. Esperança, bonita também. Essa oração eu nunca escutei. Oração bonita. Tome meu sofrimento em testemunho. São até boas dicas aí para a gente ouvir, né? Tá, bem bacana. Gente, vamos orar? Deixa eu só encerrar a gravação aqui, Tá. Digão. Beleza. Aí faz Tudo esquece, né? a oração. A aula foi de chorar hoje.